Dia 281, Jeremias capítulo 10 ao capítulo 11, versículo 23. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com um machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam para que não caia. Os ídolos são como espantalho em pinal. Eles não falam. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal. Também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido. Porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. De cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obras de pessoas habilidosas. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Digam-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas, e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunte do chão os seus pertences, ó filha de Sião, você que mora em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor. Eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. Ai de mim, por causa da minha ruína. A minha ferida é muito grave. E eu dizia, certamente este é o meu sofrimento, e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam. Os meus filhos se foram e já não existem. Não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as suas lonas. Porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor. Por isso, não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor. Eis que vem grande tumulto da terra do norte para fazer das cidades de Judá uma desolação, morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida. Não na tua ira para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome. Porque foram eles que devoraram Jacó. Eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouça as palavras desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito aquele que não der ouvido às palavras desta aliança que ordenei aos pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse, deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que lhes ordeno, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês de lhes dar uma terra que manasse leite e mel. Respondi, Amém, Senhor. E o Senhor me disse, proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram, porque adverti solenemente os pais de vocês no dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos à minha voz.
Mas eles não quiseram ouvir nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração. Retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que eu fiz com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então a cidade de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém, estes de modo nenhum os livrarão na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades, e os altares que vocês levantaram para a coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas maldades? Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou os seus ramos. Porque o Senhor dos Exércitos, que a plantou, anunciou contra você uma calamidade, por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram. Porque me provocaram a ira queimando incenso a Baal. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem me ver morto e dizem: não profetize em nome do Senhor para que não o matemos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu que os punirei. Os jovens morrerão à espada, e seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Colossenses capítulo 3, do versículo 18 ao capítulo 4, versículo 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações.
e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Eu posso testemunhar a respeito de Epáfras de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia, e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Salmos capítulo 78, do versículo 56 ao 72. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos e com as suas imagens de escultura. Despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou. Rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Provérbios capítulo 24, versículo 28 ao 29. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Terminamos o dia 281, nós nos vemos amanhã no dia 282. Até mais.